Boa tarde, gente. Meu nome é Silvia Basile. Eu sou diretora-presidente da Associação Férias Vivas. Essa associação foi fundada em 2002, ou seja, quase 23 anos atrás, no dia que a minha filha faria 10 anos de idade. Por que a associação foi criada? Eu percebi que não existia nenhuma preocupação com prevenção e segurança na área de turismo. Inclusive, quando eu falava em prevenção, as pessoas entendiam preservação do meio ambiente e não prevenção de vida humana. A minha filha faleceu num acidente de turismo, ela foi fazer um passeio a cavalo e colocaram o pé dela no louro em vez de colocar no estribo. O pé ficou preso, a barrigueira do cavalo afrouxou e rodou e ela foi arrastada pelo animal. Eu fui avisada algumas horas depois, me tiraram ela do estado, o acidente foi em Alagoas, fomos embora para Pernambuco, ninguém dava notícia nenhuma, foi a pior hora da minha vida, porque eu não sabia o que tinha acontecido. A hora que a gente chegou no hospital, ela já estava fria. Eu fiquei com muita raiva, na verdade, quando isso aconteceu, porque não tinha nenhum tipo de cuidado com o turista. Naquele mesmo mês, eu percebi que uma criança de 10 anos tinha falecido num trapiche no sul e uma outra criança tinha falecido num parque aquático em Fortaleza. Daí eu descobri que se eu botasse no jornal ia durar só uma semana, ou quem sabe até menos. E acabei resolvendo montar a ONG por causa disso. Nós fomos atrás dos fornecedores de turismo, especialmente fornecedores de turismo de aventura. Eu, como arquiteta, eu sei da importância da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a gente conseguiu, através desses fornecedores e com o apoio do Ministério do Turismo, criar mais de 40 normas voltadas para a segurança no turismo de aventura. Isso daí foi um trabalho que durou pelo menos uns 7 anos e foi uma conquista tão grande que hoje algumas normas são internacionais, são normas ISO, e são normas ISO baseadas nas nossas normas brasileiras. Eu me baseei muito no OSRAS, que é um certificado internacional de trabalho, se eu não me engano, que fala sobre qualidade. Percebi que a hora que você, dentro dos acidentes, identifica onde estão as falhas, você consegue corrigir. Porque os acidentes de turismo no Brasil são muito recorrentes. Eu sempre dou o exemplo dos acidentes de bug no Nordeste. Sempre acontece pelo mesmo motivo. Você identificando o motivo, você consegue evitar que isso aconteça novamente. Quando a gente começou a compilar a questão dos acidentes, que a gente percebeu que eles aconteciam basicamente pelos mesmos motivos. Hoje, a gente sabe que 90% das ocorrências poderiam ter sido evitadas se houvesse uma sinalização adequada. Isso daí a gente sabe porque a gente tem mais de 4.000 ocorrências cadastradas. E não existe no país, no Brasil, nenhum levantamento a não ser o nosso. A gente chama de RBAT, que é Relatório Brasileiro de Acidentes de Turismo. Quando a gente começou em 2002, já existia toda essa questão do computador, mas era uma coisa muito técnica. Então, o que a gente fazia para conseguir preparar o RBAT? A gente procurava matérias em jornais, em revistas, informações de outras pessoas, acidentes de turismo, para começar a compilar. A gente guardava os anúncios de jornal, as matérias que tinham na internet,
Garoto morre sugado por piscina. Isso daqui é um caso no Rio Quente. A família foi informada de que as piscinas funcionavam 24 horas por dia. A criança foi brincar porque estava muito calor, foi sugada pelo ralo, morreu afogada, porque eles estavam fazendo a limpeza da piscina. A gente queria comunicar o nosso conhecimento, informar as pessoas qual era o acervo técnico que a gente já tinha tido, né? Então nós criamos alguns livretos. Esse daqui, por exemplo, é o Dica de Atividades em Turismo e Lazer. Ele fala sobre várias atividades e dá dicas bem básicas para quem está começando a entender o que é turismo. Em 2011, nós percebemos que os fornecedores estavam começando a se conscientizar, a se profissionalizar especialmente, porque normalmente o pessoal que fazia as atividades de turismo eram quase que amadores, tá? É um esportista que resolveu, junto com a mulher e os filhos, fazerem uma empresa. Então, começou a surgir uma questão da profissionalização do turismo no país. Nós identificamos que o consumidor não tinha o conhecimento desse pessoal que estava trabalhando profissionalmente. Em geral, o consumidor estava indo atrás do menor preço. O menor preço não é necessariamente o melhor serviço. A gente chegou a distribuir esse folder que fala sobre o Eu Vivi. É um pequeno tutorial, te ensina como se cadastrar, como falar sobre uma boa experiência, sobre uma boa prática, sobre uma situação de risco ou mesmo sobre um acidente. Então a ideia é popularizar, transformar isso num conhecimento geral, de tal forma que a pessoa, antes de ir para um local, ela entra no Eu Vivi e vê o que aconteceu lá e vê se mudou. A ideia é fazer com que as pessoas mudem o status quo, mudem a situação atual. A ponte de madeira, onde você tem que atravessar o rio, está caindo aos pedaços. Quem sabe nas próximas férias ela não está melhor. E daí a gente descobriu que precisava arranjar uma forma de comunicar isso para o consumidor. E daí surgiu o app Eu Vivi. Eu vivi essa experiência. Eu vivi, ela é um termo que a gente usa também para lembrar a minha filha, que é a Vitória. Então o apelido dela era Vivi. Então eu vivi esta experiência. Na hora que você perde um filho, você tem vontade de ir embora junto, né? Então, quando eu penso que as Férias Vivas está salvando outras vidas, mesmo que tenha sido uma só, isso já é motivo para continuar. A ideia da ONG foi, na verdade, eu queria mudar o mundo aqui no Brasil, e também homenagear minha filha, porque ela morreu, não queria que isso acabasse. Então, de repente, a Férias Vivas é uma forma de homenagear a existência dela, o período que ela ficou aqui com a gente. Então, nesses 23 anos, eu pelo menos lembro dela todo dia com a ONG. Viajar com segurança é aproveitar o inesquecível.